Guilherme, houve uma reclamação da defesa em relação aos vazamentos, vocês acionaram o Supremo Tribunal Federal pedindo que se investigasse isso. Queria saber se já tiveram algum retorno e se na sua avaliação existe algum paralelo entre os vazamentos agora, no caso do Lulinha, do Fábio Luiz, Lula da Silva, do caso do Vorcaro e na época da Lava Jato, quando advogados do Grupo Prerrogativas, que foi criado naquela época, faziam muitas reclamações semelhantes. Vamos lá. É um pouco chocante para o advogado de defesa. Não, desculpa, olha que deselegância minha. Boa noite, Pedro. Boa noite, cara. Boa noite. Eu não havia cumprimentado vocês ainda, mas obrigado pela pergunta. É chocante para qualquer advogado de defesa quando, por exemplo, você não tem acesso a quebras de sigilo e isso sai na imprensa e sai assim pontualmente, com indicativa de que recebeu os documentos. É lógico que eu tenho o maior respeito pela liberdade de imprensa e nem sugiro aí que eles estivessem proibidos de lidar com esses fatos. Não é isso. O meu ponto é outro. O vazamento é ilegal. Quem tem a tutela desses dados é um agente público, que está sob guarda, é sigiloso e o vazamento é ilícito. A divulgação, infelizmente, atende à liberdade de imprensa e atende ao interesse público. Isso pode se discutir se há ou não interesse público, mas atende ao interesse público, tudo bem. Mas o vazamento é ilegal. E nós ficamos sabendo desse vazamento, assim como dos vazamentos de partes do inquérito, citações de trechos do inquérito, sempre pela imprensa. Muitas vezes antes de ter acesso aos autos. Então, a imprensa estava sabendo e circulando informações antes de eu saber de informações. Isso até hoje, como é o caso do vazamento das quebras de sigilo, se é que foi ali a do STF, a do CPMI, eu não tenho como afirmar isso com certeza, né? Aí, o que nós fizemos? A mais escandalosa, eu já havia apontado, quando eu entrei nos autos, já havia apontado que estava vazando, que estava sendo publicado, e por isso eu vim aos autos, eu precisava me inteirar do que estava acontecendo, mas foi muito mais escandaloso com aquela questão dos dados financeiros. E escandaloso por quê? E aqui eu não quero fazer uma presunção e já explico que não agi com presunções, tá? No dia em que isso estava em discussão na CPMI, se seria, se não seria, se foi suspensa, a ordem não foi suspensa, se valeria para todos ou se não seria para todos, no auge, no calor dessa discussão, quando estava na data e esses documentos estavam chegando, isso imediatamente sai detalhadamente na imprensa, tá? Eu não posso dizer foi a CPMI, mas é claro que nós desconfiamos desse ambiente, claro, até por ser politizado. Mas eu não posso dizer isso, porque existe outros órgãos, existe Polícia Federal, existe quem tem acesso aos autos. Isso pode ter acontecido de inúmeras maneiras. O que nós fizemos? Imediatamente, eu reuni essas informações e eu informei todo mundo. Informei todas as autoridades que eu julguei que poderiam ser competentes, dependendo de onde veio o vazamento, de onde veio, quem pegou isso e distribuiu. Então, eu falei tanto para o Senado, eu apontei para o ministro André Mendonça, fiz uma petição apontando, houve isso aqui, é grave, precisa ser apurado. Para o ministro Flávio Dino, que estava discutindo justamente a legalidade daquela votação. Claro. Mandei uma petição para a diretoria da PF, são as possíveis autoridades. Quem foi, cabe apurar, mas essas são as autoridades que poderiam. Você me perguntou se é aí. E isso já aconteceu, isso está sendo apurado. Isso eu não tenho detalhes, tá? Nós protocolamos, informamos e tomem todas as medidas de apuração, inclusive instaurar um inquérito, ou se eles já tivessem instaurado, não sei, a minha parte é informar e pedir medidas, mas eu não posso te dizer ainda, eu não tenho nenhuma notícia de se alguma medida concreta foi tomada. Eles não me informam do trabalho de investigação policial. Eu espero que seja o quanto antes. Assim, é muito importante para mim saber de onde vieram esses vazamentos, né? Até, Thaís, você me perguntou da politização, se há raízes políticas, se há uma politização, esse é um elemento que faz muito sentido para a gente descobrir isso. Claro. Né? Quem vaza um dado desse específico tem interesse de publicização política, isso aqui é seletivo. E dependendo de quem for, isso